Então, pessoal, tendo estudado a tabela periódica, a organização, a lógica da organização da tabela periódica, sabendo que essa periodicidade, a periódica que vem no nome da tabela periódica, está relacionada a uma periodicidade de propriedade, vamos tentar utilizar agora que a gente estudou antes da distribuição eletrônica para tentar entender as propriedades dos elementos, certo? É isso que a gente vai fazer no próximo conjunto de vídeos, tentando juntar todas essas informações distantes entre si, aparentemente, num argumento lógico e contínuo, certo? Então, ó, o que a gente está vendo? Que a configuração eletrônica dos materiais, dos elementos, melhor dizendo, está diretamente relacionada à diferença e similaridade nas propriedades que esses apresentam, certo? E aí, se a gente está pensando num átomo que é formado por um núcleo positivo e elétrons negativos em torno dele, então essas propriedades desses elementos devem estar relacionadas com a interação entre as cargas que existem dentro do átomo, certo? As cargas positivas e negativas, sejam essas interações de atração entre cargas positivas e negativas ou repulsão de elétrons a elétrons, cargas negativas se repelindo entre si, certo? Sendo que a organização do núcleo vocês vão estudar mais detalhadamente lá na frente, porque o conjunto de forças ali é diferente da força do conjunto de equações da eletrostática, que é dado pela lei de Coulomb, que nós vamos utilizar para modelar as interações no átomo e entender as propriedades, certo? Então, antes de falar dos átomos em si, vamos pensar um pouco na lei de Coulomb, caso vocês não tenham visto ainda. Mas a lógica é a seguinte: imagina que eu tenho duas cargas distantes entre si de uma distância r, certo? Uma distância r definida. Vamos pensar como que as grandezas envolvidas nesse sistema podem influenciar na força de interação eletrostática. E depois a gente fala dessa interação, o que significaria essa interação, certo? Então vamos pensar por partes aqui. Vamos imaginar numa primeira situação em que eu mantenho essa carga Q2 fixa, tanto em posição quanto em magnitude de carga, ou seja, o R não vai mudar, e aí eu aumento a carga Q1, certo? Aumento a magnitude da carga dessa Q1. Não interessa se é positivo ou negativo, aumento em módulo para ficar mais geral, certo? É lógico da gente pensar que quando eu mantenho essas outras grandezas fixas e aumento essa aqui, a força agindo aqui nesse sistema, a força de interação eletrostática, também deve aumentar. Então a gente diz que essa força ela é diretamente proporcional à carga Q1, certo? Se a gente fizer a análise simular, porém, mantendo a Q1 fixa em posição e magnitude e variando Q2 na mesma posição, variando a magnitude de Q2, também é lógico da gente pensar que essa força de interação eletrostática deve ser proporcional a Q2, certo? Então, vou colocar aqui dessa forma. Tudo bem? Agora imagina que eu mantenho as duas cargas fixas em magnitude, o mesmo valor, a carga com o mesmo valor, mantenho a Q2 fixa e eu pego a Q1 e aproximo, certo? Ou seja, eu diminuo o valor de R. Se eu mantiver elas mais próximas, é lógico da gente pensar que essa força vai aumentar também, concorda? Ou se eu pensar no inverso, se eu afastar muito uma da outra, a força de interação entre elas vai diminuir, certo? Então, se eu aumento a distância e diminuo a força, eu estou dizendo que elas são inversamente proporcionais. Então, vou colocar aqui que ela é inversamente proporcional à distância de Q1 com relação a Q2. Se eu pensar mais uma vez no inverso, mantenho Q1 fixa e vario a posição de Q2, essa análise também ela é válida, certo? Também vai ser inversamente proporcional com relação a essa outra carga. Consequentemente, eu vou dizer que essa força ela também é inversamente proporcional à distância com base na outra carga aqui, certo? E aí, aquele argumento matemático que a gente utiliza bastante, se eu tenho uma equação de proporcionalidade, quero chegar no sinal de igualdade, eu adiciono aqui uma constante de proporcionalidade, certo? E aí essa equação pode ficar F igual a uma constante K, o produto das cargas Q1 e Q2 sobre R ao quadrado, certo? Essa daqui é a equação de força eletrostática dada pela lei de Coulomb. Essa constante K, eu vou colocar aqui o valor dela, não vai ser importante para nós nesse momento, mas mais para frente nós vamos olhar a fundo nessa constante K aqui, mas ela pode ser escrita como 1 sobre 4π ε0. Beleza? A equação da energia, aqui eu vou colocar direto, a energia ela é menos a integral da força na distância, certo? Aí pega os pontos aqui e tudo mais. Resolvendo essa equação, vocês vão saber resolver isso logo no curso de vocês.
Então a energia de interação eletrostática passa a ser K, Q1, Q2 sobre R. Só vai mudar o quadrado ali. E essa aqui é a equação para energia de interação eletrostática, que também vai ser importante para a gente no decorrer do curso. Beleza? E aí, só para contextualizar ou para ilustrar, quando eu tenho o produto das cargas dando um sinal positivo, significa que aquela situação ela configura uma repulsão entre os materiais. Aquilo vai ser positivo se o sinal das cargas for o mesmo, positivo com positivo ou negativo com negativo, certo? Que é a lógica de que cargas iguais se repelem. E cargas opostas vai dar um sinal aqui negativo. E nessa situação eu vou ter uma interação de atração, certo? A magnitude da força, a atração ou repulsão, não depende dos sinais dela. O sinal só vai dizer se eles estão se atraindo ou se repelindo, beleza? E vamos tentar utilizar então depois essa lógica aqui, utilizando essas equações para definir o que seriam esses termos no átomo e tentar entender as propriedades dos materiais, baseado na interação entre as cargas existentes naquele átomo, certo? Por que a gente pode pensar isso? Porque nos átomos nós temos os elétrons sendo atraídos pelo núcleo e se repelindo entre si, certo? Então nós temos várias interações ocorrendo ali dentro. E pelo fato da interação eletrostática ser inversamente proporcional à distância, nós podemos chegar à conclusão de que as propriedades dos materiais estão relacionadas com os elétrons da camada de valência. E por que isso? Porque na camada de valência nós temos os elétrons mais externos, ou seja, maior valor de N. Certo? Então, se eles estão mais distantes do núcleo, vai ter uma menor interação, portanto, é mais fácil deles serem removidos. Obviamente, se eu for pela regra de Rand lá que a gente falou lá atrás, se eu for colocar um elétron, vai também na camada de valência, porque as mais internas estarão totalmente preenchidas. Beleza? Mas, para nós entendermos isso de fato, nós temos que tentar, de alguma forma, definir ou modelar qual que é a carga positiva que age nos elétrons da camada de valência. Estou falando que os elétrons da camada de valência são os responsáveis pelas propriedades dos materiais, eu tenho que entender agora qual que é a carga agindo naqueles elétrons, naquela camada de valência, certo? E para fazer isso, a gente define um novo termo que a gente chama de carga nuclear efetiva, certo? O que significaria isso? Imagina que um átomo ele tem as cargas positivas no núcleo, que são os prótons, certo? Portanto, o núcleo tem uma carga, que a gente chama de carga nuclear, que é a positiva. Só que a gente quer saber o quanto dessa carga positiva que está agindo de fato lá na camada de valência, que é a camada do nosso interesse de estudo, certo? Por isso que é chamada de carga nuclear efetiva. Carga nuclear efetiva é uma forma aproximada de se determinar a carga que está agindo nos elétrons da camada de valência. Portanto, é apenas um modelo, certo? E a gente pode utilizar ele mais de forma qualitativa do que de forma quantitativa. Para a gente tentar definir o que é essa carga nuclear efetiva, vamos pegar como exemplo aqui o sódio. O sódio tem número atômico 11. Se a gente fizer a distribuição eletrônica desse cara, como é que vai ficar? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Certo? Então veja aqui que eu tenho 2 elétrons na camada N igual a 1. Tá aqui, certo? Se eu pegar aqui o átomo no modelo de Bohr, aquele modelo das órbitas, que é útil para nós estudarmos isso, não precisamos lançar mão do modelo mecânico quântico ainda. Então a camada N igual a 1 é mais interna, então eu tenho 2 elétrons aqui, nessa camada N igual a 1. Certo? Na camada N igual a 2, eu tenho 8 elétrons, sendo que 2 estão no subnível S e 6 no subnível P, mas todos na camada N igual a 2. Então no modelo de Bohr eu vou colocar todos aqui na mesma camada. Inclusive, é aquela questão que gera aquela incongruência do modelo de Bohr com o experimental, da não previsão das subcamadas. Aqui eu vou colocar todos na mesma camada. São 8 elétrons na camada N igual a 2. 2, 4, 6, 8 elétrons. Certo? E na camada N igual a 3, nós temos apenas um elétron, certo? Que é o elétron da camada de valência. O próprio cara que nós queremos entender qual que é a carga nuclear que de fato ele está sentindo, ou seja, qual que é a carga nuclear efetiva sobre o elétron da camada de valência, que é o que a gente está tentando desenvolver aqui, beleza? Então olha só, eu tenho aqui 11 cargas positivas atraindo esse cara aqui, mas entre a camada de valência e entre o núcleo onde estão as cargas positivas, nós temos aqui 2 camadas preenchidas que têm cargas negativas.
Ou seja, essas camadas aqui estão, de certa forma, repelindo aquele elétron, certo? Então, a carga nuclear efetiva, a gente pode aproximar, para o nosso caso, para utilizarmos para esse modelo, como sendo a carga de toda essa espécie aqui, espécie entre muitas aspas, para vocês entenderem o que eu estou falando, certo? Então, nós podemos dizer que aquilo ali que nós chamamos de CERN, certo? Tem uma carga global, e essa carga é, de fato, a carga nuclear efetiva, certo? Então, a gente pode pensar, nesse nosso modelo, que a carga nuclear efetiva, ela vai ser a carga do núcleo, de fato, que é positiva, certo? Menos o número de elétrons que há entre o núcleo e a camada que nós estamos analisando, que nesse caso aqui vão ser 2 mais 8, 10 elétrons, certo? Então, esse número de elétrons aqui, eu vou representar ele pela letra S e chamar isso aqui de CERN. Então, assim, seriam os elétrons do CERN, que é as camadas mais internas com relação à camada que nós estamos analisando. Para o nosso interesse, a camada de valência, mas podem ser outras camadas também, e a gente vai, inclusive, usar isso, certo? Se eu aplicar aquela ideia para o caso do sódio, como é que ficaria então? A carga nuclear efetiva sentida por esse elétron na camada de valência seria as 11 cargas positivas do núcleo, certo? Menos os 10 elétrons que tem no CERN, que são os elétrons das camadas entre a camada de valência e o núcleo. Isso aqui dá um resultado positivo de mais 1. E o que está sendo dito ali é que a carga de fato que é sentida por esse elétron aqui na camada de valência do sódio não é 11 cargas positivas, e sim apenas uma, certo? Portanto, quando eu for calcular a força de interação eletrostática entre esse elétron e o átomo em si, eu não posso levar em consideração a carga do elétron e a carga do núcleo diretamente, porque essa carga do núcleo ela não está sendo totalmente sentida pelo elétron na camada de valência. Consequentemente, nós dizemos que esses elétrons aqui do CERN têm um efeito de blindagem da carga nuclear. O que isso quer dizer? Quer dizer que daquelas 11 cargas positivas que tem no núcleo do sódio, 10 cargas estão sendo blindadas pelos elétrons do CERN, fazendo com que o elétron na camada de valência sinta apenas uma. E por que isso é importante? Quando a gente olha na equação aqui, se for aplicar essa equação, pode ser qualquer uma delas, pegar aqui a força, pensar na força que está atraindo aquele elétron na camada de valência para o núcleo, eu vou colocar a carga do elétron, pode ser Q1 aqui a carga do elétron, e Q2 não pode ser diretamente a carga do núcleo, porque a carga do núcleo não está sendo totalmente sentida lá, uma vez que ela está sendo, em partes, blindada pelos elétrons do CERN, certo? Então, o que eu tenho que colocar aqui é a carga nuclear efetiva, que a gente definiu aqui agora para o sódio, certo? Essa aqui é a lógica, e é essa equação aqui, que é uma equação aproximada, certo? É apenas um modelo qualitativo para a gente avaliar a diferença entre os elementos na tabela periódica. E vamos tentar entender, então, como que essa carga nuclear efetiva vai variar de acordo com o que a gente caminha na tabela periódica, para os lados ou para cima ou para baixo. Para isso, vamos olhar ali agora a distribuição eletrônica do magnésio. O magnésio tem número atômico 12. O número atômico 12 está bem do lado do sódio, porque ele também vai ter 3 camadas preenchidas, porém vai ter um elétron a mais aqui no subnível 3s. Então a distribuição eletrônica desse cara aqui ficaria, vou colocar aqui aquela forma condensada, neônio 3s2. Só para voltar aqui, o que significa esse símbolo aqui? É o símbolo químico do elemento neônio, que é o gás nobre do período anterior, ou seja, do segundo período, e a distribuição eletrônica do neônio é isso aqui. Certo? Então, por conta disso, ao invés de escrever tudo isso aqui de novo, que é exatamente o CERN aqui, desse modelo aqui de Bohr, eu coloquei daquela forma. Tudo bem? Nessa situação aqui, então, como que ficaria a carga nuclear efetiva? Vão ser 12 cargas positivas que tem no núcleo, certo? Menos o número de elétrons que tem entre a camada de valência, N igual a 3, e as camadas mais internas, que é exatamente o número de elétrons que possui o elemento neônio. Também aqui nesse caso 10. Assim como no sódio, nesse caso, mais 2. Certo? Para o alumínio, que é número atômico 3, ou seja, está do lado do neônio, se a gente fizer isso aqui, como é que ficaria então? Do lado não, do lado do magnésio, desculpa.
o alumínio está do lado do magnésio. Ele está no período abaixo do neon. A distribuição eletrônica dele ficaria 3s2, 3p1, certo? Então, ele vai ter 3 elétrons na camada de valência, só que vai ter que ter um subnível novo, porque o S comporta apenas 2 elétrons, uma vez que tem apenas um orbital. Nessa situação aqui, então, nós vamos ter carga nuclear efetiva para aquela camada de valência, que também é a camada N igual a 3, igual a sendo 13 menos 10, ou mais 3. Estão conseguindo ver uma periodicidade aqui? Se vocês pegarem a tabela periódica, vocês vão ver que eu tenho o sódio, tenho o magnésio e do lado deles, aí vai ter um pulo aqui, mas está como se estivesse alinhado, o alumínio, certo? E a cada uma unidade de número atômico que eu ando a mais, eu estou aumentando a carga nuclear efetiva entre eles. O que significa isso? Significa que os elétrons da camada de valência do alumínio, eles são mais fortemente atraídos para o interior do átomo, pelo núcleo, do que do sódio. Certo? Repare uma coisa aqui, eu estou falando isso aqui é um modelo aproximado, e uma primeira aproximação com relação a dados quantitativos a gente pode ver, porque eu estou desconsiderando repulsão elétron-elétron na mesma camada, certo? De fato, isso aqui pode ser negligenciado, mas isso leva ao fato de que esses números aqui, eles não são de fato verdadeiros, certo? Ou seja, a carga nuclear efetiva de fato do magnésio não é o dobro da do sódio, certo? Mas é maior. Isso, de fato, é como mostra o nosso modelo e isso a gente pode utilizar sem medo. Quantas vezes maior, não nos interessa para nós nesse momento. Certo? E só para vocês entenderem um pouco mais para onde a gente está caminhando aqui, depois a gente vai falar bastante sobre isso, tem até um nome para especificar isso que eu vou falar agora, mas imagina, cátions são aquelas espécies com carga positiva. Para uma espécie adquirir carga positiva, tem que ser removido elétrons dele. Certo? Então, para remover o elétron, eu vou precisar de uma energia. Vai ser mais fácil remover um elétron de uma espécie onde aquele elétron está mais fracamente ligado ao núcleo. Concordo com isso? Se mais fracamente ligado, mais fácil vai se remover. Vou precisar de menos energia. Pela lógica aqui que a gente está falando, então, a gente consegue chegar diretamente à conclusão de que é mais fácil eu formar um cátion do sódio do que do alumínio. Por quê? Porque a carga nuclear efetiva do sódio é menor do que a do alumínio. Certo? Só isso? Não, tem outros fatores que vamos ter que levar em consideração. Para isso, vamos continuar aqui. Ó. Vamos pegar agora o potássio e fazer a distribuição eletrônica dele. O potássio é número atômico 19. Eu vou fazer aqui inteira, não vou fazer a condensada, só para a gente entender aonde que a gente quer chegar. Então, o potássio, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Lembra lá, ó, tem o mesmo número de elétrons na camada de valência do que o sódio. Só que ele tem uma camada a mais, portanto ele está no período abaixo do sódio. Então ele está logo abaixo do sódio. Certo? Aqui agora, ele vai possuir 4 camadas, não apenas 3, como no caso do sódio. Então naquele desenho é como se eu colocasse uma camada a mais. Aqui. Certo? Vamos calcular a carga nuclear efetiva para esse cara. Deixa eu apagar aqui o caos, para a gente ter um espaço, depois a gente volta. Vamos calcular a carga nuclear efetiva dele. Como que seria isso, então? A carga nuclear efetiva vai ser o número de cargas positivas que tem de fato no núcleo, que são 19, que é o número atômico dele, certo? Menos o número de elétrons que existe entre a camada que nós estamos analisando, que é a camada de valência, e o núcleo. Esses elétrons vão blindar a carga do núcleo. Então, por isso que tem que ser subtraído aqui no nosso modelo. Nesse caso, agora não vão ser apenas 10. Vão ter mais 8, porque tem mais essa camada 3 aqui preenchida. Certo? Então, vai ser 19 menos 18. Também mais 1. Certo? Vamos pegar o cálcio, número atômico 20. Só para exemplificar esse cara aqui, ó, é esse aqui. É a distribuição eletrônica do elemento argônio, que é número atômico 18. Certo? Tem 18 ali. Então, do cálcio, tem número atômico 20. Como é que ficaria, portanto, a distribuição eletrônica desse cara? Vai ser argônio 4s2. Certo? E ele está embaixo do magnésio, porque tem o mesmo número de elétrons da camada de valência. Só que a camada de valência
é 4, no caso do magnésio é 3. Então está embaixo deles, se olhar na tabela periódica aí vocês vão ver isso. Certo? E aí nessa situação aqui, qual que vai ser a carga nuclear efetiva dele? Vai ser 20 menos 18, que é os elétrons do CERN aqui, que é tudo isso aqui. Isso aqui vai dar mais 2. Beleza? Vejam que a do potássio tem carga nuclear igual a do sódio, que está em cima dele. O cálcio tem carga nuclear efetiva, desculpa, faltou a palavra efetiva. Vou repetir. Potássio, carga nuclear efetiva mais 1 igual ao do sódio. E cálcio, carga nuclear efetiva mais 2 igual ao magnésio, que está em cima dele. Certo? Se eu fosse pegar do lado do cálcio, o que está embaixo do alumínio, que eu não vou lembrar qual que é agora, daí também isso aconteceria. Certo? E assim sucessivamente. Bom, qual é a conclusão que a gente pode tirar aqui? Só uma coisa aqui que é para fins de correção. Logo depois do cálcio, aí começa a ter os elementos de transição, que daí é uma outra análise que a gente vai falar depois, certo? Mas se eu fosse passar lá para o outro lado, que teria o 3P1, o 4P1 preenchido, aí daí nós teríamos essa mesma carga nuclear efetiva. Qual que é a lógica aqui envolvida então que a gente está vendo? Quando eu ando aumentando o número atômico em um mesmo período, eu aumento a carga nuclear efetiva, vai variando periodicamente, certo? Mas quando eu ando na mesma coluna, a carga nuclear efetiva não muda. Certo? Na realidade, quanto maior o número atômico para a mesma coluna, maior é a carga nuclear efetiva, mas o nosso modelo não diz isso. A variação, obviamente, é bem menor do que quando eu ando no mesmo período. Certo? Então, por isso que a gente não precisa se preocupar com isso. Então, olha só. Voltar lá naquela análise que a gente fez antes. A gente falou, então, que pela lógica, o elétron da camada de valência do sódio está mais fracamente ligado ao núcleo do que, por exemplo, o elétron do magnésio. Porque o elétron da camada de valência do magnésio está sentindo duas cargas positivas, enquanto a do sódio está sentindo apenas uma. E pela lei de Coulomb a gente vê que quanto mais carga, maior é a interação eletrostática entre eles. Certo? Só que se eu comparar o potássio com o sódio, a carga nuclear efetiva deles é similar. Significa, então, que a energia que eu preciso para remover esse elétron na camada de valência é o mesmo entre eles? Não. E por que não? Se a gente voltar na equação aqui, ó, veja que a energia de interação eletrostática ou a força ela é inversamente proporcional à distância. Certo? E o elétron do potássio ele está mais distante do núcleo do que o sódio. Por quê? Porque aqui eu tenho uma camada a mais. Certo? Então, para avaliar as propriedades de dois elementos, eu tenho que avaliar a carga nuclear efetiva, mas não só isso, como é o exemplo aqui mostrado agora. Tem outros fatores que nós temos que integrar para chegar nessa conclusão. Beleza? Bom, só para finalizar, eu coloquei dois elementos mais simples, que estão no segundo período periódico, o lítio e o berílio, para a gente voltar nisso tudo aqui que a gente está falando. Então, ó, o lítio. Lítio, número atômico 3, portanto, a disposição eletrônica dele, 1s2, 2s1, duas camadas, sendo que ele possui dois elétrons na camada n igual a 1 e um elétron na camada n igual a 2. Certo? E aí, a carga nuclear efetiva desse cara aqui vai ser 3 cargas positivas do núcleo, certo? Menos 2, que são os elétrons que estão blindando aquela carga positiva com relação à camada de valência, certo? Portanto, carga nuclear efetiva dele, mais 1. O lítio está em cima do sódio, que está em cima do potássio. Vejam que todos eles têm carga nuclear efetiva, mais 1, certo? No caso do berílio, número atômico 4, eu tenho 2 elétrons na camada N igual a 1, e eu tenho 2 elétrons na camada N igual a 2. Portanto, carga nuclear efetiva dele vai ser 4 menos 2, que é igual a mais 2. Igual ao do magnésio, igual ao do cálcio. O berílio está em cima do magnésio, que está em cima do cálcio. Certo? Então tem aquela carga nuclear efetiva. Importante lembrar que repulsão eletrostática entre esses dois caras aqui está sendo desconsiderada em nosso modelo. Ah, mas existe? Não, a gente não pode nem falar que isso aqui é um modelo, nem o átomo é assim como modelo de Bohr. Mas para os nossos propósitos, nós podemos utilizar esse modelo que a gente vai conseguir prever as propriedades dos materiais, que de fato é o nosso objetivo, certo? Repulsão desconsiderada. Então, tendo sido introduzido esses conceitos da ideia de carga nuclear efetiva
das propriedades estarem relacionadas principalmente com a camada de valência e como que as camadas de valência sentem a carga das espécies no átomo, no núcleo e os outros elétrons, daí a gente pode começar de fato a falar das propriedades diretamente, sempre lançando mão disso que foi discutido nessa aula, e é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Vamos primeiro começar estudando o raio atômico e o raio iônico, o tamanho dos átomos e dos íons e como que isso pode variar periodicamente na tabela periódica, e depois a gente estuda as energias envolvidas nas formações de íons, cátions e ânions, retirar elétrons ou adicionar elétrons nas espécies. Beleza? Bom, então é isso. Daqui a gente continua nos próximos vídeos.